tema da nossa mensagem hoje é: até que ponto você é fiel? Até que ponto você é fiel? Gostaria de ler no livro de Esther. Abra sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4, os versículos 11 ao 16. Esther, capítulo 4, versículos 11 ao 16. Estou abrindo aqui minha Bíblia, estou lendo na versão NVI. Esther, capítulo 4, versículo 11 ao 16. E diz assim: Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno. Sem por ele ser chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer-lhe: Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esther capítulo 4, dos versículos 11 ao 16, nós acabamos de ler. A vida da rainha Esther tinha tudo para dar errado. Ela era uma pobre judia, havia perdido a sua família, foi criada por um tio. Mas em sua vida, em sua história, nós vemos claramente a ação de Deus. Esther tinha um Deus que era com ela. E Deus tinha em Esther uma serva fiel. Deus sabia que podia contar com Esther. Quando nós precisamos, sempre podemos contar com Deus. Deus, ele é o nosso amigo fiel. E eu faço uma pergunta para você: Deus, ele pode contar conosco? Deus exaltou Esther porque sabia que podia contar com ela, sabia que ela seria fiel para livrar o seu povo. Quando estava na casa de seu tio Mordecai, a menina Esther foi fiel ao Senhor. Quando foi levada para a casa do eunuco do rei para ser preparada como pretendente do rei, ela continuou também sendo fiel a Deus. Por isso foi escolhida para ser rainha. E quando o seu povo foi perseguido, poderia esquecer-se deles por causa de sua prosperidade. Mas não, ela continuou sendo fiel a Deus. E eu pergunto para você: você tem sido fiel a Deus? Até que ponto você tem sido fiel? Esther, ela nos mostra características e ela nos ensina sobre fidelidade. Primeiro, fidelidade consigo mesmo. Os versículos 11 a 13 que nós lemos do capítulo 4 de Esther diz sobre isso. Esther poderia pensar que agora, por ser rainha, ela era melhor do que os outros. Mas não era à toa que ela era rainha. Havia um propósito divino nisso. Deus usou Mordecai, que era seu pai adotivo, para exortá-la. Ela sabia que corria um risco muito grande ao se apresentar ao rei sem ser chamada. Mas ela não temeu, porque a sua consciência a cobrava para ser fiel a Deus. Deus, ele quer usar você, Deus, ele quer me usar, mas se não deixarmos, quem sai perdendo somos nós mesmos. O Senhor usa pessoas para nos despertar a fidelidade. Lucas capítulo 19, versículo 40 diz: E se calarem
as próprias pedras clamarão. O próprio Espírito Santo incomoda a nossa consciência quando estamos errados, nos levando ao arrependimento. Ser infiel consigo mesmo é tirar a própria consciência que nos avisa quando estamos fazendo algo de errado. Ser fiel consigo mesmo é ter tranquilidade de que está fazendo o seu melhor. O Espírito Santo fala em nossa mente: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Às vezes alguém busca uma bênção e depois que Deus dá, a pessoa usa a própria bênção como pretexto para não assumir as suas responsabilidades. Hoje eu tenho um cargo na igreja, então eu não preciso mais fazer isso. Hoje eu sou fulano, então eu não preciso mais me preocupar com isso. As posições têm atrapalhado o coração de homens e mulheres. Assim como não haveria desculpas para Ester como rainha, se não defendesse seu povo, também não teremos desculpas diante do rei no dia do juízo. Você tem sido fiel consigo mesmo? Obedeça a voz do Espírito Santo em sua consciência. Algo interessante que aconteceu com uma pessoa próxima. Essa pessoa perguntou a respeito de uma roupa. A roupa dela estava boa. E a outra pessoa respondeu: se você está me perguntando isso é porque talvez sua consciência esteja te incomodando. E talvez não esteja tão legal assim. E passou-se um tempo, aquela pessoa veio com outra roupa. E aquela pessoa que respondeu dessa forma pode dizer: viu? A sua consciência estava te incomodando. Que bom que você obedeceu aquilo. Obedeça a voz do Espírito Santo em sua consciência. Às vezes o que a gente precisa é um pretexto para fazer algo de errado, para pecar. A gente sabe que a gente não precisa fazer isso, que a gente não quer fazer isso, mas a gente procura. Talvez hoje, se você procurar em diversos lugares, você vê pessoas perguntando coisas do tipo: isso é pecado? Isso pode? Isso não pode? E às vezes o que essas pessoas procuram é exatamente alguém que diga aquilo que está no coração delas. Talvez você quer fazer algo, você sabe que talvez aquilo é pecado e você fica na dúvida, você fica perguntando: será que isso é pecado? E se aquilo te incomoda, se isso incomoda o seu coração, você já consegue ter uma noção de que aquilo talvez possa atrapalhar o seu relacionamento com Deus, possa talvez escandalizar outras pessoas. E nós queremos apenas as respostas prontas de pessoas para satisfazer os nossos desejos. E aqui a gente vê um exemplo claro de uma pessoa que era fiel, independente da sua posição. Ela queria obedecer o Espírito Santo, ela queria obedecer ao seu Deus. Então, assim como Ester, obedeça a voz do Espírito Santo em sua consciência. Outra característica que nós podemos ver no exemplo de Ester é a fidelidade com o próximo. Você pode ver isso no verso 14 que nós lemos no capítulo 4 de Ester. Quando Ester se tornou rainha, Ester ela com certeza tinha tudo o que ela queria, podendo pensar que não seria atingida pelos inimigos dos judeus. E Ester, ela foi tentada a se acovardar, a não defender o seu povo. Mas ela lembrou que Deus tinha um propósito para salvar o seu povo. Ela não estava ali porque ela era mais bonita, porque ela era mais inteligente, porque ela sabia mais. Não. Ela estava ali porque Deus a escolheu. Deus nos dá muitos privilégios. E muitas vezes nós pensamos que estamos seguros por isso e ficamos vendo outras pessoas passando problemas e não fazemos simplesmente nada. Deixamos simplesmente para lá. E quando eu digo isso, me traz à memória uns anos atrás,
uns 7 anos atrás, quando eu tirei minha carta. E eu me lembro o cuidado que eu dirigia. Era muito... Quando meu pai me disse isso pela primeira vez, realmente eu disse, caramba, é muito verdade isso. Porque você começa a dirigir, você fica ali todo receoso nos primeiros meses. Você não quer que dê nada errado, você fica inseguro para dar uma ultrapassagem, você fica inseguro para fazer talvez uma coisa mais brusca. E o tempo vai passando, você se acha o Felipe Massa, você se acha o melhor corredor, você se acha o melhor piloto de carro. E aquela segurança acaba te contaminando, porque você acha que você pode, você acha que você consegue, você acha que nunca vai acontecer com você. E quando menos a gente espera, acontece algo errado. Então, da mesma forma, Deus, quando nos dá algum tipo de privilégio, e nós pensamos, então eu estou seguro, Deus ele está me abençoando, e a gente vê outras pessoas passando algum tipo de necessidade, a gente não faz nada. Por exemplo, alguém que orou, buscou a Deus, Deus deu a direção e essa pessoa começa a prosperar. E quando essa pessoa começa a prosperar, ela se esquece de Deus, se acomoda, deixa de fazer a vontade de Deus, quer ajuntar somente para si. Ser infiel com o próximo é deixar de fazer aquilo que Deus nos manda fazer em sua palavra, ajudar os outros. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. As pessoas tanto procuram respostas. Pode fazer isso, pastor. Pode fazer aquilo, pastor. É pecado isso, pastor. E aqui nós temos na Bíblia algo claro, algo direto, dizendo, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então aqui você vê uma advertência clara. Se você não faz o bem para o seu irmão, se você não consegue ajudar o seu próximo, nisso você está pecando. Ser fiel para com o nosso próximo é obedecer à vontade de Deus em cooperar com aqueles que precisam. Precisamos nos desapegar um pouco do comodismo para buscar o dono de tudo, sabendo que tudo o que temos é para que nós pratiquemos o bem, sejamos ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. É necessário reconhecer quantos privilégios nós temos. Meu irmão, mesmo que você não seja o dono de uma grande empresa, você precisa reconhecer os privilégios que Deus tem te dado. Mesmo que você não tenha o carro do ano, você precisa reconhecer os privilégios que o Senhor tem te dado. Muitas vezes recebemos prosperidade e nos perdemos a isso, esquecendo que quem nos deu estes privilégios foi Deus, para que nós usemos de acordo com a sua vontade. Poxa, quantas vezes você tem sido fiel com o seu próximo? Use aquilo que Deus tem te dado para abençoar outras pessoas também. Seja fiel com o próximo. Esther é um exemplo claro disso. Eu fico imaginando a gente, e eu me coloco, pessoal, me coloco nessa posição muito, porque antes de falar para vocês, essa palavra mexe muito comigo. Eu fico imaginando, Esther era a rainha. Ela não precisava. E ela enfrentou tudo. Ela enfrentou o rei, porque talvez ela se colocou em risco de vida para ajudar o próximo. Cara, e a nossa mente é tão pequena e a gente acha que talvez ajudar um irmão que esteja passando uma necessidade é muito que a gente faz. Uma pessoa de rua, ou uma pessoa que não tem carro, talvez não consiga vir para a igreja, falar, eu posso te levar. As pessoas sempre acham que a responsabilidade é da igreja. Nunca é dos irmãos. Sempre a responsabilidade é da igreja. Isso me chateia de uma forma,
Cara, se Deus tem me abençoado com um carro, eu vou fazer de tudo para que pessoas que não têm essa mesma condição ou que ainda não conseguiram ter essa condição, eu abençoe essas pessoas. Essa não é minha responsabilidade. Não tem que fazer isso. Esse não é meu papel. Qual é o seu papel, irmão? Qual é o seu papel? Esther era rainha. Ela não tinha... Se esse exemplo não te confronta a ajudar o seu próximo, eu posso ficar falando aqui o programa inteiro para que você olhe o seu próximo com fidelidade, com amor, e você não vai entender. Se você não consegue compreender a vida de Esther e falar, cara, realmente, preciso ajudar as pessoas. Deus, ele tem me abençoado, Deus tem me ajudado. Use o que Deus te dá para abençoar pessoas também. E por fim eu quero mencionar a fidelidade de Esther com Deus. O verso 16 de Esther 4 diz sobre isso. Esther reconheceu a sua incapacidade, mas ela creu no poder de Deus em livrar o seu povo. Ela pediu ajuda em oração e ela viu que ela não estava só. O grande milagre aconteceu não por causa da influência de Esther, mas por causa do poder de Deus a quem ela servia. Eu vou repetir. O milagre não aconteceu por causa da influência de Esther, mas por causa do poder de Deus, mas por causa do poder do Deus a quem ela servia. Embora Esther soubesse que corria risco, ela não teve medo porque sabia que mesmo se nós somos infiéis, ele permanece sendo fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Esther, ela assumiu o que Deus tinha para ela e ela reconheceu que Deus a tinha posto no trono para usá-la salvando o seu povo. O povo judeu não se salvou porque a Esther era rainha, mas porque ela era uma serva de Deus. Às vezes reclamamos que ninguém nos ajuda. Pior ainda é quando não reconhecemos que precisamos de ajuda. Não precisamos ter medo de arriscar se estivermos fazendo a vontade de Deus, porque Ele nos garante a vitória. Mas se estivermos fazendo nossa própria vontade, aí sim nós corremos risco. Devemos assumir o que Deus tem para nós, onde estamos, assumir o que somos filhos de Deus, que somos a igreja e que temos um ministério, que servimos a um Senhor fiel. Você tem sido fiel para com Deus? Seja fiel ao Senhor, porque Ele permanece fiel para sempre. Meu irmão, minha irmã, Deus é fiel com você. No verso 16, Esther, ela diz, na minha versão ela diz aqui, se eu tiver que morrer, morrerei. Ao declarar isso, ela demonstrou que não tinha medo. Ela demonstrou que confiava plenamente na fidelidade de Deus, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação. Ela pôde dizer, se tiver que morrer, morrerei. Hoje nós não precisamos ter medo de morrer, de perecer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então pense nos seus privilégios, nas suas responsabilidades e tome uma decisão reconhecendo que não está só. Assuma o que Deus tem para você. Seja fiel para consigo mesmo, obedecendo à voz do Espírito Santo em sua consciência, fazendo o que sabe, o que é certo, sem ter medo de retaliação do que os outros vão pensar. Seja fiel para com o seu próximo, ajudando sempre que estiver ao seu alcance. Principalmente seja fiel a Deus em toda e em qualquer circunstância. Quando precisamos, sempre podemos contar com Deus. E Deus, Ele vai poder contar conosco.
Quando precisamos, sempre podemos contar com Deus. E Deus, Ele pode contar conosco. E com essa pergunta que eu termino essa mensagem e dizendo para você: se você não quiser ser usado por Deus, tudo bem. Deus, Ele vai fazer da mesma forma. Deus, Ele vai através da sua grandeza fazer algo para que a vontade dele se cumpra. Queira fazer a vontade de Deus. Queira ser fiel a Deus. Amém? Que você possa ser edificado através dessa palavra. E que em nome de Jesus você reconheça que viver para Jesus é a melhor coisa. Seja fiel. Até que ponto você tem sido fiel? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.